Então estamos aí mais uma vez para falar sobre o grupo Dobrando a Banca e tá uma maravilha. Olha, eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre gerenciamento e é muito importante que você preste bastante atenção, porque se por acaso você está tendo um resultado não tão bom ou não está tendo um resultado excepcional, nesse vídeo agora você vai entender o motivo, tá? E você vai ver como que funciona exatamente o segredo do gerenciamento para ganhar dinheiro, tá? Então vamos lá. Nós começamos os sinais ali no dia 9 de outubro, tá? Foi para um grupo bem seleto, pouquíssimas pessoas tiveram acesso ali à nossa fase beta, que foi mais um teste para saber se o grupo daria certo, se as pessoas se adaptariam, se elas conseguiriam receber bem os sinais e tudo mais. Então a gente fez esse teste aí e começamos ali no dia 9 de outubro. O grupo deve ter umas 2 ou 3 semanas que ele está aberto depois do beta, né? Depois que a gente comprovou que realmente dava certo. E aí, então, eu vou falar um pouco sobre os resultados que a gente teve desde o início. Ah, mas eu não cheguei desde o início. Não tem problema, eu vou falar um pouco sobre os resultados parciais também. Então, vamos analisar aqui. No dia 9 de outubro, nós tivemos tudo de win. No dia 10, um loss. No dia 11, nada. No dia 14, um loss. Aí um loss aqui. 3 loss no dia 22, esse dia não foi muito bom. Depois tu vai ver que depois do dia 22 a gente começou a ter uma sequência muito boa de win aqui, né? Do dia 22 para frente a gente não perdeu durante um bom tempo, né? Essas mensagens aqui, o mercado volátil sem sinal, foi porque o mercado não estava muito bom para operar, as análises não estavam saindo muito boas, então a gente decidiu não mandar sinal nenhum nesses dias que estão assim. Então lá, 24 só win, 28, 29, 30, 31, 1 de novembro, 4, 6, tudo win. Dia 11 win, beleza. Aí a gente teve mais um loss no dia 13, 2 loss no dia 14, 2 no dia 15, 2 no dia 18. E aí a gente teve o famoso dia 19, onde a gente teve 5 loss aqui, mas também foi o dia que a gente mais mandou sinal, tá? O outro dia tinha sido dia 16, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sinais, enquanto no dia 19 a gente teve 15, tá? E por que a gente mandou tantos sinais assim no dia 19? A gente percebeu o seguinte, que no dia até o dia 11 a gente estava tendo uma sequência muito boa de win, e pela quantidade de win muitas pessoas começaram a fazer entradas muito maiores do que deveriam. E aí no dia 13 às 9 da manhã, nessa única entrada, nesse único loss aqui, teve gente que conseguiu quebrar a banca. Então a ideia é pensada pelo nosso grupo e tal, pela galera da análise dos resultados do pessoal, era que provavelmente as pessoas estavam entrando com muito além do que deveriam por ter poucos sinais, relativamente poucos sinais, né? Esse dia foi bastante, mas se você for olhar, tem dia que só teve um, teve dia que teve três, teve dia que não teve. Então o pessoal podia estar ali meio, quero sinal, quero fazer entrada, quero ganhar dinheiro, e por isso, achando talvez que tivesse poucos sinais, fizeram isso. No dia 14 isso aconteceu de novo, porque mesmo a gente tendo errado aqui, a gente errou só uma vez. Então em vários dias era um único loss. No dia 14 a gente teve mais 2 loss. E aí, cara, e aí foi o problema. Por quê? Porque muita gente estava entrando acima do que deveria. Ter loss, ter perda, não é um problema. Um dia de loss, pô, a gente podia pegar esse dia 19 aqui, ele ser todo de loss, que mesmo assim a gente ainda continuaria com resultado bom. E você falou, nossa, mas como assim você continuaria com resultado bom tendo um dia inteiro de loss? Eu vou mostrar para vocês matematicamente por que, que a gente tanto bate na tecla e pede, galera, entra com 1% da banca, galera, entra com 1% da banca, porque chama-se gerenciamento de risco. Você não precisa pensar só na assertividade, você precisa saber quanto você quer ganhar e quanto você está disponível para perder para o mercado. Porque quando você faz um martingale, você tem um determinado volume de perda. Quando você ganha no martingale, tem um volume de ganho. Quando você ganha direto, você tem um volume de ganho. São diferentes e tudo isso precisa ser contabilizado, tá? Então vamos lá. O que nós aconselhamos para você?
Tem esse gerenciamento aqui, o correto, que é o que eu aconselho. Tem o gerenciamento completo e o gerenciamento 3%. Eu vou explicar para vocês o que cada um é e vou mostrar para vocês qual seria o resultado de cada um, tá? No correto funciona assim. No que eu mais aconselho, de todos, esse é o que eu mais aconselho, porque ele não é tão agressivo, mas também não é tão conservador, tá? Então ele está ali na média, por isso eu aconselho ele. Se você for muito agressivo, você vai para o gerenciamento completo, e se você for mais conservador, tu vai para o gerenciamento 3%. De maneira nenhuma, eu aconselho você a aumentar a sua mão. Em vez de você entrar com 1%, você entrar com mais do que isso da banca. Ou seja, se você tem R$ 1.000 na tua banca, a sua entrada inicial, ou seja, antes do martingale, ela tem que ser de R$ 10. Ponto. Isso é uma regra, está escrito, é uma lei indiscutível. Ah, mas eu quero entrar com 2%, 3%, 5%, 10%. Você está assumindo um risco, você vai ter um resultado pior, provavelmente. Você vai ter prejuízo em algum dado momento, principalmente quando a gente tiver loss. Tá? Então, se você não teve um resultado como o do gerenciamento que eu vou te mostrar agora, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada, salvo exceção que eu vou dizer qual é. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, no gerenciamento correto, toda vez que você tiver dois loss, sejam eles seguidos ou não, você vai parar de operar naquele dia. Ou seja, nesse dia 6, win, teve vários wins, tal, você operaria em tudo. Perfeito? Nesse dia 13, um loss não é um problema, tu continua operaria em tudo. No dia 14, tu teve dois loss seguidos no início. Então, você pararia aqui. E deu. No dia 15, ó, você teria dois loss apenas meio-dia e 30. E você pararia aqui. Ah, mas tem mais duas win para baixo. Era melhor se eu tivesse continuado. Concordo com você. Era melhor se você tivesse continuado. Porém, não tem como você adivinhar, tá? Que essas duas aqui seriam win. Claro que a chance de ter um win é muito maior do que ter loss. A gente não tem nenhum dia que a gente teve mais loss do que win. E até porque as nossas entradas são todas acima de 90% de acerto, tá? Então, 90% no sentido de chance probabilística de você acertar. Então, se você provavelmente somar todos os sinais que a gente tem aqui, tu vai ver que a gente acerta mais de 90% das vezes. Com certeza. Então tá, vamos lá. Baseado nisso, o que a gente pode ter como parâmetro? Que nesse dia 18, a gente pararia às 8h30. Teria 5 wins e 2 loss. No dia 19, a gente pararia aqui, ó, às 6h40. Esse 1h15 e 1h30 não conta, tá? Porque foram sinais que eu mandei de madrugada e eram sinais apenas para teste, para vocês aprenderem a operar, como eu tinha dito no outro vídeo, com retração e tudo mais. Então esquece esses dois aqui, tá no relatório, porque a gente tem o relatório de tudo, mas esquece esses dois aí, vamos focar aqui nas duas perdas que teve. Você começaria o dia já perdendo duas vezes, assim como no dia 14, e perderia. Ou seja, o dia 19 não seria pior que o dia 14, seria a mesma coisa, tá? Então, só para a gente entender, quem fez esses dois loss e parou, tá corretíssimo. Quem continuou estaria num gerenciamento diferente, que seria o gerenciamento completo. Como que funciona o completo? Mesmo você tendo dois loss, você continua para poder tentar recuperar algo nos outros acertos, tá? No dia 14 isso seria bom. No dia 15 isso seria bom também. No dia 18 seria bom também. No dia 19 isso seria ruim, porque você teria mais 3 loss até aqui meio de 45, tá? Eu vou explicar quanto pesa um loss, um win e um win gale, tá? Agora no gerenciamento correto eu já mostro para vocês. No gerenciamento 3% é bem simples. Você fez 3%, que é mais ou menos isso aqui, 4 entradas certas. Se tu fizer 4 entradas certas sem erro, você fez mais que 3% com certeza, sendo elas o win puro, ou win gale, ou win misturado com gale, tá? Agora, se você tiver algum loss, você tem que fazer a conta aí para saber se você já chegou nos seus 3% ou não. Fez 3% de profit, ou seja, de lucro, você para. Teve duas perdas,
você para também, que é o seu stop loss, né? Take profit é quanto você quer ganhar, stop loss é quanto você aceita perder no dia. Perfeito? Então vamos às contas aqui. Todos esses relatórios aqui eu peguei e passei para dentro dessas planilhas de gerenciamento aqui que eu tenho. Então a gente vem para cá, você vai ver que, ó, dia 1, 5 wins, 2 wins no martingale e 0 loss. Então tu vai ver aqui, ó, dia 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5 wins, 2 wins no gale. Tá vendo? Foi basicamente isso que eu fiz com todos os dias. Até agora a gente teve 29 dias, tá? E esse último dia aí, o dia poderoso, dia 19, que teve um resultado ruim, a gente teve menos 6,6%, tá? No gerenciamento correto. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O payout que eu estou usando é de 86%, que é mais ou menos o payout médio de quando a gente opera, dos horários ali que a gente opera, tá? A base do win é 0,86 de ganho. Por quê? Porque é 1% da banca que tu vai entrar. E 86% de 1% é 0,86, perfeito? Se você ganhar no Martingale, você vai ganhar 0,97. Porque tu vai entrar com 2,3 da tua banca, tu vai ganhar 1,9. Só que aí tu tira 1 porque você vai ter perdido 1 na primeira entrada que você perdeu. Porque tu perde e depois ganha no Martingale, né? Perfeito. Na loss, o que vai acontecer? Vai ser menos 3,3. Por quê? Porque tu perde 1 na primeira entrada e 2,3 na segunda. Perfeito? Então, automaticamente, quando eu boto aqui, por exemplo, aqui está o meu relatório geral em porcentagem, né? Se eu mudar aqui para 1, aqui muda também, já fazendo o cálculo de porcentagem do resultado do dia. Então, no primeiro dia a gente teve 6% de ganho, no segundo 3, no terceiro 2,6, no outro 2, no outro 0, no outro 6, assim vai. Resultado geral, se você tivesse seguido esse meu gerenciamento de perdeu 2, sair, você vai ver que não vai ter nenhum dia aqui que tenha mais de 2 lotes, porque, é claro, eu admiti que quando você perdesse 2, você ia parar. Assim como também, ó, tu vai ver que, ó, no dia 28, no dia 29, que seria o dia relativo ao dia 19, né? É o 29º dia de operação, tá, gente? Eu não botei nenhuma win e nenhuma win gale, mesmo a gente tendo vários wins. Por quê? Porque as duas primeiras foi loss. Então, se eu já parei, eu tive só 2 loss e acabou, tá? Então, meu resultado geral seria 66% da banca, o que é absurdo. Imagina que você tivesse 100 mil reais de banca. Você já teria feito 66 mil reais. Em menos de um mês, você já teria esse resultado, o que é absurdo. Em qualquer investimento, em qualquer cenário, em qualquer indústria, em qualquer coisa, 66% é um resultado muito bom, muito satisfatório, acima do normal. No gerenciamento completo, o que aconteceu? O seu resultado ia melhorar. Você ia para 73, porque na maioria dos dias continuar seria bom. Então aqui eu teria mais wins e tal, o que me daria um resultado, ó, por exemplo, até no dia 19, um resultado um pouco menor de prejuízo, porque as wins iriam substituir um pouco ali, até fazer esse cálculo diminuir. Não seria muita diferença, tá? Dependendo, como eu falei, dependendo de até onde você fosse, seria ruim. Então, por exemplo, se você viesse até aqui, você sairia um prejuízo maior. Então, por isso que eu falei, quem continuou não foi muito bom, a não ser que o cara tenha pego todos os sinais. Que é nesse caso aqui o gerenciamento completo, se você tivesse pego todos os sinais, do início até o final, tirando aqueles dois que eu mandei de madrugada apenas para treinamento. Você teria 73% da sua banca. Não tem como falar para mim que isso está ruim. Não tem como. Infelizmente, eu não tenho como aceitar você dizer para mim que isso está ruim. Por isso que é tão importante que tu entre com 1%. Porque não adianta nada você ganhar 73% da banca, aí chega em um loss aqui perdido aqui no meio, tu entra com 10% da tua banca. Aí tu vai pro martingale e tu vai ter que fazer martingale com 23% da sua banca. Então só num loss tu vai ter perdido 33%. Que é quase metade do que você fez em 30 dias. Cara, não vale a pena. Perfeito? Ah, mas e se eu ganhar? Beleza, mas e se você perder? A gente não está aqui para tentar ganhar mais do que deve, a gente está aqui para ganhar. E se a gente puder, nem que a gente ganhe 1%, mas se a gente ganhar 1% todos os dias,
A gente vai fazer o quê no final do mês? No mínimo 20%, cara. E 20% é 50 vezes mais do que a poupança. Então, o importante aqui é isso. A gente manter uma consistência de vitória, uma consistência de ganhos. Tá? Então, continuando. No gerenciamento 3%, toda vez que você fizer 3%, você pode ver que aqui eu não tenho nenhum dia acima de 3%. Ah, tem 3,5%, mas é por quê? Porque se eu tirasse aqui, por exemplo, ficaria abaixo. Então, para não ficar abaixo, a gente vai fazer mais uma vitória, evidentemente, e preferir ficar acima. A gente teria um resultado de 46. O cara mais conservador dentro do nosso gerenciamento teria um resultado de 46%. Agora eu tenho uma crítica para fazer para você. Se você não teve esse resultado de 46% ou mais, você fez alguma coisa errada. Você com certeza fez alguma coisa errada, tá? Isso serve para quem está desde o início, claro, né, gente? Se você não está desde o início, isso não serve para você, a gente ignora esse fato, tá bom? Então vamos lá. Só para exemplificar para você, eu vou pegar aqui as únicas pessoas que poderiam ter um resultado não satisfatório são as pessoas que entraram há mais ou menos uma semana atrás. Por quê? Porque a gente teria só esses 5 dias aqui, ó. E esses 5 dias aqui, se você for somar no âmbito geral, na maioria das vezes ele ficou com resultado ruim, ó. A gente vai poder fazer aqui, e isso acontece mesmo, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5 últimos dias, ó. Vocês vão ver que o resultado não foi satisfatório realmente, tá? Só para essa galera que entrou tem tipo uma semana. Se você tá aqui tem uma semana, esse teria que ser o seu resultado seguindo o gerenciamento de 3%, menos 4% da sua banca. Então, se você está com mais que menos 4% da banca de prejuízo seguindo esse gerenciamento, você fez alguma coisa errada. Se você não está seguindo gerenciamento nenhum, está fazendo o que você acha certo, você está fazendo alguma coisa errada. Então, para o gerenciamento completo, como que teria sido esse resultado? Teria sido assim, ó. Você estaria agora com menos 4,5, que é um pouco menor. E se você estivesse fazendo um gerenciamento que eu julgo o gerenciamento correto, você estaria, ó, com menos 13. Meu Deus, mas o gerenciamento correto, que é o que você indica, a gente estaria com menos 13? Sim, mas isso não é um problema, porque vocês estão apenas uma semana. Galera, espera dar um mês para pensar no seu resultado geral. Porque aqui eu estou fazendo uma análise de um mês. A última semana da gente, que está desde o início, foi ruim. Para vocês é o contrário. Para vocês a primeira semana foi ruim. As outras 3 semanas sendo medianas, medianas, nem precisam ser boas, sendo medianas, vocês conseguem reverter essa porcentagem, tá? E ainda ter lucro. Isso com certeza, isso é matemática, não tem como fugir disso, tá certo? Agora, muito importante. Se você não pensar no longo prazo, pensar só no hoje ou no agora, quem começou a investir no dia 19 teria o quê? Tido um infarto, né? Porque foi um péssimo dia. Então é por isso que eu tô falando para você. Um dia ruim não quebra a tua banca, tá? Ó, o resultado de uma semana ruim, menos 13% da banca. Menos 13% da sua banca não é nada. Se seguindo um gerenciamento de 3%, ou gerenciamento completo, gerenciamento correto, o mínimo que teria feito no mês era 40%. Você concorda comigo que no mínimo você vai ficar com 27% positivo? Se o mês não for tão bom? Então você tem que seguir esse gerenciamento. Nós damos o sinal, damos as dicas e falamos, galera, segue o gerenciamento. Se você está com um prejuízo acima de 13%, você fez alguma coisa errada, independente de quem seja você, independente de quando você entrou. Porque o pior resultado que alguém poderia ter seria ter entrado nessa semana que foi uma semana ruim, em geral. Então, se você pegou essa semana, você tem que ter um resultado aí seguindo o gerenciamento de menos 13%, né? Se você tem um resultado pior que isso, com certeza você fez alguma coisa errada, tá? Só para lembrar, isso para quem entrou na última semana. Esse é o resultado de quem está aí com a gente há mais tempo, no mínimo 46%, tá? Então, entenda, o gerenciamento é a coisa mais importante que vocês vão ter que ter, beleza?
Então, por favor, não me decepcionem e não percam dinheiro à toa. Não aumentem essa mão e não vão com ganância. Se vocês tiverem ganhos, e ganhos sempre, aí sim vocês vão ter ganhos de verdade. A gente está no longo prazo, beleza? E só para a gente finalizar aqui, para vocês pensarem se 46% nem é tanto assim. Cara, se você fizer 10% ao mês, 10% ao mês, tá? Vamos lá. Calculadora, juros compostos. Se você fizer 10% ao mês, eu vou pegar qualquer uma aqui. Deixa eu ver se essa aqui tá. Ó, botar aqui um valor inicial que você comece na banca aí com R$ 200. Eu não vou falar 100, porque se você tiver R$ 100, tu não consegue fazer a entrada de 1% da sua banca. Então, se você não tiver R$ 100 na tua banca, aconselho você a tentar ir para 200, porque 200 tu consegue. Com uma taxa de 10% ao mês. Se a gente botar aqui, ó, 5 anos, consistência, longo prazo, você vai ter R$ 60.000. Começando com 200, brother. Com 200. Em 5 anos. Se isso aqui fosse poupança, você teria, ó, R$ 253. Olha a diferença. Olha o quanto isso aqui é bom. Eu tô falando de 10%, brother. 10%. Se você fizer os 40% ali, que é o esperado, pô, olha quanto você teria. 117 bilhões. Nem tem dinheiro no mercado suficiente para você fazer tanto dinheiro assim. Claro que vai ter que entrar muito mais gente e evoluir muito mais o mercado para que você consiga juntar tanto dinheiro. Então, claro que são números que a gente não vai conseguir dentro das opções binárias, porque o número de pessoas que operam ainda está na casa dos milhões, então talvez 1 bilhão você consiga, mas muito mais do que isso já fica complicado. Porque você precisa de outras pessoas, né, negociando os ativos para você poder comprar. Se não tem ninguém querendo vender, tu não consegue comprar. Se não tem ninguém querendo comprar, você não consegue vender. Então você não consegue girar um volume tão grande de dinheiro assim. Então, em algum momento, nessa curva aqui, esse valor ia parar de subir a 40% e começar a diminuir. No caso, diminuir o crescimento, né? Por exemplo, provavelmente por aqui, assim, você começaria lá na casa de uns 200, 600 milhões, você começaria, em vez de crescer a 40, começaria a crescer a 30, a 20, a 10% e ia diminuindo, porque você não conseguiria fazer tantas operações para cobrir o teu volume. Mas é só para exemplificar que num juros composto a curto valor, né, e a longo prazo, você tem um resultado muito absurdo, tá? Então, galera, 46% era isso que vocês tinham que ter. Se tá fora disso, por favor, vamos manter entradas a 1%, vamos manter o foco, a disciplina para a gente chegar longe juntos, beleza? Valeu? Esse era o recado que a gente tinha para dar hoje aí. Até a próxima.